Olá pessoal, vamos dar início aqui à nossa correção da avaliação de bloco, certo? A questão 1, vamos chamar de questão 1 de D 1110, o que ocorre? A gente tem um sistema de equações, pode ser usado para representar situações, problemas da matemática no dia a dia. Observe os exemplos e é para a gente dizer quais desses sistemas de equações lineares, quais são, né? Aqui nos diz que é o exemplo 2 e o exemplo 5, certo? Primeiramente, para ser uma equação linear, ela precisa ter como expoente 1 e eu não posso ter números fracionários, né? Então, a princípio aqui, ó, o item 1, a gente tem a primeira equação aqui, esse sistema, né? 4x mais 8y, sim, é uma equação linear. Só que aqui embaixo, 2x y igual a 8, não pode, né? Porque aqui eu vou ter um expoente 2. Ou seja, eu tenho 1 como expoente aqui no x e 1 também como expoente aqui no y. Então, teria 2. Então, eu não posso ter um expoente diferente de 1. Então, eu já descarto a primeira alternativa, né? A segunda é um sistema linear, né? De equação linear. Por quê? Temos aqui expoente 1, certo? E duas incógnitas. Então, aqui, confere. O exemplo 3 não é, né? Porque eu tenho aqui como expoente 2. Então, já descarta a nossa definição. O item 4 também descarta, porque eu também tenho um expoente aqui, diferente de 1, né? Até então desconhecido. E aqui no item 5 temos x mais y igual a 15 e 2x mais 4 sobre y igual a menos 6. A princípio parece ser, só que não é por causa dessa parte aqui, ó. A gente tem um número fracionário, certo? 4 sobre y, o que não pode ocorrer. Então aqui está descartado também. Então o que torna a nossa questão falsa, certo? Então aqui somente o item 2, né, que está correto. A questão nos diz que é o item 2 e 5, logo a questão está falsa. Nessa questão de D 1111, observamos a matriz e é para utilizar o teorema de Laplace para encontrar o determinante dessa matriz, que será igual a 4, certo? O teorema de Laplace, o que ocorre? A gente tem que escolher uma linha ou uma coluna para a gente poder resolver e encontrar o determinante. A princípio aqui a gente vai escolher essa primeira linha, né? Porque ela tem uma maior quantidade de zero, então vai facilitar o nosso cálculo. Então vamos escolher aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente a princípio já escolheu a linha, que tem mais zeros. Então, pelo teorema de Laplace, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os respectivos valores. Aqui a gente tem o que? 1, o cofator dele, né? Que vai ser quem? C11, mais 0, que multiplica quem? C12, mais 0, que multiplica C13. Então, aqui a gente já descarta dois cálculos aqui, né? Desnecessário. Então, a gente só precisa calcular o cofator 11. Como que a gente calcula? Então, eu tenho aqui o cofator 11 vai ser quem? Vai ser menos 1 elevado a I mais J, né? No caso é 11, então vai ficar 1 mais 1, que multiplica D e J. No caso, D e J vai ser quem? Vai ser o próprio D11. Então aqui, menos 1 elevado ao quadrado, eu tenho um positivo, né? Então aqui vai ser o próprio D11, que a gente precisa procurar. Só que quem é D11? D11 vai ser quem? A gente vai excluir agora a primeira linha e a primeira coluna, certo? Então a gente vai descartar isso aqui, ó. E a gente vai calcular esse determinante que sobrou desses outros valores. Então vai ficar menos 3, 5, 4 e menos 8.
Menos 3 vezes menos 8 eu tenho 24. 4 vezes 5 eu tenho 20. Então vai ficar menos 20. Por quê? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então isso aqui é igual a 4. Logo, o nosso determinante aqui é 4. Próximo item é para a gente observar um sistema e dar a sua matriz completa. Especificar a sua matriz completa, né? Então vamos lá. A gente tem esse sistema ali, né? Aqui, a matriz completa correspondente ao sistema E. Então vamos fazer, né? Quem vai ser essa matriz? São os coeficientes desse sistema linear. Então, colocando esses coeficientes, a gente vai ter o quê? O primeiro coeficiente é 2, o segundo é 3, menos 4 e menos 5, né? Que é os resultados. O próximo vai ser quem? 1, menos 1, 1 e 2. O próximo, menos 3, 2, menos 5 e 4, que é a nossa matriz completa, certo? O que está de acordo aí com a questão. Então, a nossa questão também é verdadeira. 4 de D 1113, a gente tem esse sistema linear e aplicando a regra de Cramer, os valores de dx, dy e dz são respectivamente 15, 30 e 45. Primeira coisa, a gente tem que saber como que descobre esses valores, né? Para a gente calcular os valores de... Quando a gente vai utilizar a regra de Cramer, a gente procura os valores de x, y e z, né? No caso. Então, x é quem? É dx sobre d, y é dy sobre d, e z é dz sobre d, ou seja, o dx e o respectivo determinante. A princípio, o exercício só nos pergunta os valores de dx, então eu vou reescrever esse sistema em sua forma matricial, para então poder encontrar os valores de dx, dy e dz. Escrevendo esse sistema aqui na sua forma matricial, a gente vai ter como? Vai ter 1, 2, 3, menos 1, 1, 3, 1 e menos 1, certo? Só que a gente tem também os resultados, né? Então vamos colocar aqui, vamos diferenciar aqui os resultados, que é 8, 3 e 2. No caso, seria a nossa matriz completa, né? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente for calcular o valor de dx, como aqui não precisa do determinante, se fosse o determinante, eu ia calcular o determinante a partir dessa tabela 3×3 aqui, com somente esses valores, pela regra de Sarros, né? Só que ele procura o dx. O que a gente vai fazer então? Na coluna dos valores referente a x, a gente vai substituir pela coluna de resultados. Ou seja, em dx aqui vai passar a ser como? 8, 3 e 2. Em y vai ser como? 8, 3, 2. E consequentemente em z, 8, 3 e 2. Então vamos lá. Em dx, reescrevendo, como aqui a gente vai substituir, então vai ficar 8, 3, 2. Agora os demais eu vou repetir. 2, menos 1, 1, 1, 1 e menos 1. Agora eu calculo esse determinante aqui. Para calcular o determinante aqui, eu tenho que repetir essas duas colunas, né? Então vai ficar 8, 3, 2, 2, menos 1 e 1. Certo? Agora é só aplicar. A gente está aplicando a regra de Sarros, né? Então é multiplicar aqui as respectivas diagonais principais e secundárias. Multiplicando aqui, a gente vai fazer o quê? 8 vezes menos 1 vezes menos 1, 2 vezes 1 vezes 2,
1 vezes 3 vezes menos 1. Então vamos lá. 8 vezes menos 1 vezes menos 1 eu tenho 8. Aqui eu vou ter 4 e aqui eu vou ter 3. O que nos dá 15, né? Então o primeiro resultado aqui da diagonal principal é 15. 15 menos a diagonal secundária. 2 vezes menos 1 vezes 1 eu vou ter aqui menos 2. Aqui eu vou ter 8. 3 vezes 2, 6 vezes menos 1, menos 6. Somando todos esses resultados aqui, vai dar 0, né? Então eu tenho 15 menos 0. Então o primeiro valor aqui, que é de dx, é 15. Certo? Então já confere aqui com a nossa questão, né? O segundo agora é dy. Como que eu vou calcular dy? O procedimento é análogo, só que agora, em vez de eu substituir os resultados em x, eu vou substituir na coluna do y, né? Aqui. E vou repetir os demais. Então vai ficar 1, 3 e 3. Agora 8, 3 e 2. E eu repito agora a última coluna, que é 1, 1 e menos 1. Vou repetir as duas colunas, duas primeiras colunas. Agora eu calculo o determinante. Vou fazer de maneira mais rápida agora, maneira mais direta. Multiplicando aqui a diagonal principal, essas três diagonais aqui, e somando os valores, a gente vai ter como resultado 25, certo? Menos a diagonal secundária. Na diagonal secundária, o que eu vou fazer? 3 vezes 8 vezes menos 1, 2 vezes 1 vezes 1, 3 vezes 3 vezes 1. O que nos vai dar um valor de menos 5. Então vai ficar como? Vai ficar 25 mais, né? Menos com menos vai dar mais 5, que é igual a 30. Então o valor de dy realmente é 30, beleza? Em dz, mesma coisa. Vou repetir as duas primeiras colunas, que é referente a x e y, e vou substituir em z. Então eu tenho 1, 3, 3, 2, menos 1, 1. Agora substitui. 8, 3, 2. Agora repetindo as duas colunas. 1, 2, 3, menos 1, 3 e 1. Fazendo o mesmo procedimento, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. Na diagonal principal aqui, essas três diagonais, eu tenho como resultado 32. Menos a diagonal secundária, que vai ser quem? 3 vezes menos 1 vezes 8, 1 vezes 3 vezes 1, 2 vezes 3 vezes 2. Eu tenho como resultado menos 13. Então, vou fazer o jogo de sinal, né? Menos com menos eu tenho mais. 32 mais 13 eu tenho 45. O que confere com a nossa questão aqui. Então, os valores de dx, dy e dz é quanto? 15, 30 e 45. Beleza, então a nossa questão realmente é verdadeira. Na próxima questão, a gente tem: em uma padaria, 2 cafés e 5 mini pães de queijo custam 14,20. 3 cafés e 7 mini pães de queijo custam 20,60. Quanto custaram 4 cafés e 10 mini pães de queijo nessa padaria? A situação problema descrita acima pode ser resolvida a partir da resolução do sistema, certo? Do sistema linear. Que sistema linear é esse? 2x mais 5y, né? Aqui, ó, vamos interpretar aqui por que é isso. 2x é o que? Chama o café de x e os mini pães de y. Então eu tenho 2 cafés mais 5 mini pães, que totalizam 14,20. O próximo é o que? 3 cafés e 7 mini pães. Beleza. Que custam 20 e 60. Então, aqui cuja representação matricial é 2, 7
5, 3 e xy, que multiplica xy, né? Igual a 20 e 60 e 14 e 20. Então aqui precisamos verificar se realmente a gente tem esse sistema e se a representação desse sistema em sua forma matricial é isso. Então vamos lá. 2x, né? Eu teria o que? 2x mais 5y igual a 14 e 20, certo? 3 cafés e 7 mini pães. Repare que eu chamei o café de x. Então eu tenho o que? 3x mais 7 mini pães de queijo. Então é 7y. Então já está diferente aqui, né? O que já muda um pouco da nossa resposta. E sua representação matricial ficaria como? Com a escrita dessa forma. Eu teria 2, 5, 3 e 7, né? Que multiplica quem? X e y, e não x e z, porque a gente não tem variável z, que é igual a quanto? A 14 e 20 e 60. Repare que o exercício trocou os valores. Aqui eu utilizo x e y e colocou x e z, e esses valores aqui estão misturados, o que nos dá que a questão é falsa, certo? Questão número 6, temos esse sistema linear e representa o seguinte problema. Pedro, Tiago e João foram para uma sapataria no shopping para comprar tênis, sapatos e chinelos. Pedro comprou um tênis, 5 sapatos e 2 chinelos e pagou 516. É como podemos ver aqui, primeira representação, certo? Tênis, sapato e chinelo, que é os valores de A, B e C. Tiago comprou 3 tênis, 1 sapato e 4 chinelos e pagou R$386. É representado por essa segunda equação linear aqui. E por fim, João comprou um tênis, um sapato e um chinelo e pagou 169, certo? Beleza. Sabe-se que Pedro, Tiago e João compraram o mesmo modelo de tênis, sapato e chinelo. Quanto custou cada calçado? Para esse problema, devemos utilizar, primeiramente aqui a gente tem esse sistema linear, né, de equações. A gente tem que escalonar esse sistema para a gente poder então encontrar os valores de A, B e C. Como que a gente vai fazer isso? Então, para escalonar, vamos reescrever ele aqui. Eu tenho A mais B mais 5B, né? Mais 2C igual a 516. 3A mais B mais 4C igual a 386. E A mais B mais C igual a 169. Certo? Daí, o que ocorre? Eu tenho que eliminar, primeiramente aqui, eu tenho que deixar 3 variáveis aqui em cima, 2 variáveis aqui e uma aqui embaixo, certo? Ou seja, ABC, BC e C. Isso é a forma de um sistema escalonado. Então eu preciso remover esses três valores aqui, ó, certo? Então primeiramente aqui, para me remover o valor de A na segunda equação, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira por menos 3 e vou somar com a segunda, certo? De forma que quando eu somar aqui eu vou cancelar o valor de A, né? Depois eu mantenho. Então a primeira equação é fixada. Multiplicando a primeira por menos 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 3A menos 15B menos 6C igual a menos 1548. Menos 3 vezes 516. E agora eu vou repetir a de baixo, que é 3A mais B mais 4C igual a 386.
Então aqui a gente cancela, né? Esse aqui vai a zero. E sobra quem? Sobra 14b menos 15b mais b, eu tenho 14b. Menos 6c mais 4c, eu tenho menos 2c, que é igual. Menos 1548 mais 386, eu tenho menos 1162. Então essa aqui vai ser a nossa segunda equação, certo? Daí, o que a gente vai fazer agora? Temos a primeira, né? A primeira equação é dada por essa. E a segunda a gente já encontrou essa. Então, precisamos eliminar agora o valor de A na terceira equação. Então, por quanto a gente tem que multiplicar a terceira, a primeira equação para somar com a terceira e cancelar o valor de A aqui? A gente vai multiplicar ela por menos 1, né? Então, multiplicando a primeira equação por menos 1, eu tenho menos A menos 5b menos 2c, que é igual a menos 516, certo? Agora eu somo com a terceira. Então é A mais B mais C igual a 169. Então eu tenho o que? Menos A mais A, isso aqui vai ser zero. Menos 5b mais B, eu tenho menos 4b. Menos C aqui, né? Menos 516 mais 169, eu tenho menos 347. Beleza? Então essa daqui acaba sendo a nossa terceira equação. Bem simples até aí. Então vamos reescrever agora o sistema, né? Então a primeira equação é quem? Vai ser A mais 5b mais 2c igual a 516. A segunda que a gente encontrou, 14b menos 2c igual a menos 162. E por fim a terceira, né? Que é menos 4b menos c igual a menos 347. Então temos aqui parte do escalonamento. Ainda não acabou, né? Porque a gente tem que excluir o valor de B aqui embaixo, certo? Para fazer isso, então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa eliminar o valor de B aqui na terceira equação. Só que eu tenho que fazer duas manipulações aqui. Eu tenho 14b aqui em cima e 4b embaixo, de forma que eu tenho que eliminar o valor de b aqui. Só que não tem como eu multiplicar por 4 aqui em cima para somar e cancelar aqui. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai multiplicar aqui em cima por 4 e aqui embaixo por 14. No caso, menos 14, né? Porque quando eu fizer as manipulações aqui, eu cancelo o valor de B. Vai ter um valor negativo e outro positivo. Então, vamos lá. Multiplicando a primeira por 4 e a segunda por menos 14. Então, vai ficar como? 14 vezes 4, eu tenho 56, né? 56b. Eu tenho 56b, certo? Só que temos um equívoco aqui. Repare que aqui em cima, ó, menos 15b mais b dá menos 14b. Então aqui é um valor negativo, né? Senão o nosso cálculo vai ficar errado. Então é menos 14b. Beleza. Então, menos 14b vezes 4, eu tenho menos 56b. Beleza. Agora, 2 vezes 4, eu tenho menos 8c. 1162 vezes 4, eu tenho menos 4.648. Agora, aqui embaixo, 4 vezes 14, eu vou ter quanto? 56. Tá vendo que agora eu tenho um valor que eu vou poder cancelar. Menos 14 vezes menos c, eu tenho menos
mais 14C, né? Mais 14C igual a 4.858, que é 14 vezes 347. Beleza. Vamos fazer essa soma aqui. Aqui, isso aqui vai dar 0. E eu tenho o quê? Menos 8C mais 14C, eu tenho 6C igual a 210. Então agora temos uma forma escalonada, né? Então como que ficou o nosso sistema? Ficou A mais 5B mais 2C igual a 516. E quem é a segunda equação? A segunda equação vai ser essa daqui, porque a gente teve que multiplicar por 4. Então, menos 56B menos 8C igual a menos 4.648 e 6C igual a 210. Então, essa é a nossa forma final escalonada. Agora ficou simples, né? Eu tenho 6C igual a 210, então C é quanto? 210 sobre 6, que vai dar 35 reais, né? Que é o valor em reais. Então agora, se eu tenho o valor de C que vale 35, eu vou substituir aqui em cima, encontrar o valor de B. Depois que eu encontrar o valor de B, eu pego o valor de C e B e substituo aqui embaixo. Já fazendo isso, o valor de B vai dar quanto? Vai ser menos 58B menos 8, que multiplica 35 igual a menos 4.648. Então o valor de B vai dar R$ 78,00. E por fim, o valor de A vai ser quanto? O valor de A vai ser... depois, se B vale 78 e C vale 35, depois que eu fizer essas contas aqui, eu tenho que o valor de A vai ser R$ 56,00. Então com isso a gente finaliza aí a questão de AID 1115, né? Porque a gente descobriu quanto que vale cada calçado, ou seja, o preço do tênis, do sapato e dos chinelos.